Olá, queridos amigos, eu me chamo Edvanso do canal Ancião Pregador e antes de nós iniciar a mensagem de hoje, nós precisamos orar. Feche os seus olhos, oramos ao nosso Deus. Nosso Pai que está no céu, bendizemos, Senhor, o teu nome. Nessa noite queremos pedir que o teu Espírito Santo seja o nosso professor e nos guiar diante da mensagem que tu queres que nós entendamos, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto para nós meditarmos hoje está no livro de Lucas, capítulo 18, verso 8. Diga assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eis aqui a pergunta feita nada mais, nada menos pelo Filho de Deus. É o Filho, aquele que criou os céus e a terra, que a Bíblia diz que nada seria feito sem ele, porque por ele tudo se fez. Então, a pergunta que Jesus disse: por acaso, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por que ele fala isso? Achará. Porque sempre diante do povo de Deus, sempre do teu servo no passado, se tem uma coisa que todos andaram, foi pela fé. Não pode jamais fechar os olhos para essas coisas. Que José venceu pela fé, Abraão venceu pela fé e todos os demais, Jó venceu pela fé. Então não importa o que possa se passar com o cristão, ele precisa viver pela fé. Ele precisa viver com a convicção, com a certeza de que aquele que fez a promessa é fiel. E no seu tempo certo, ele vai acudir e vai resolver o seu problema. Contudo, Jesus disse: por acaso, quando vier o Filho do Homem, assim como os meus servos no passado, achará fé que esse povo teve no passado, hoje no presente? Eis a pergunta de Jesus, porque ele sabia que os últimos dias seria mais difícil para obter fé do que mesmo no passado, né? Então, alguns acham que o passado foi difícil, foi duro para eles, porque, como diz, os problemas foram maiores, as perseguições foram muito maiores. Contudo, os dias que vivemos, o grande perigo não é perseguição, porque perseguição não fizeram eles deixarem de ser vencedor. O grande problema nos dias que vivemos é a frouxidão, é o que tudo pode. Hoje ninguém é perseguido, ninguém tem lutas e batalha, com exceção de algumas coisinhas, mas eu digo mais, que não se compara com os dias dos profetas e dos apóstolos que nós vivemos, e do próprio Jesus Cristo. Então Jesus disse assim: por acaso, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele não falou isso para outros, mas falou para cada um de nós que servimos a eles. Edvan, Pedro, José, Maria, que me serve. Por acaso, quando eu voltar, eu acharei fé em vocês? Como estará a convicção de vocês? Como estão os seus pés? Onde está plantadas os seus pés? Onde estão seguros? Estão seguros sobre a rocha ou sobre a areia? Essa é a pergunta de Cristo. Porque, volto a dizer, os momentos que estamos vivendo, os momentos mais perigosos que estamos vivendo, porque os cristãos não são perseguidos. O que está se passando hoje, acontecendo no mundo, é terrível, se falando da parte de saúde. Porém, a frouxidão, a perseguição aos cristãos, a açougueira, esse não existe. Vai existir no futuro, mas no presente não existe. O que existe hoje, o grande problema é o gelo. E alguns pensam que perseguição lança cristão fora. Não lança. É como eu sempre digo, que vento não lança árvore nenhuma no chão. Não. Quem derruba a árvore não é vento. Não é vento que derruba a árvore. Também o que derruba cristão não são pressão, não são batalhas, né? O que derruba árvore dá o nome-se de cupim. E o que derruba cristão dá o nome de pecado. A Bíblia diz assim, que aquele que sabe o que é certo e isso não faz, nisso está pecando. A grande coisa, o problema que nós estamos vendo nos nossos dias é que nós conhecemos demais.
mas respondemos positivo muito pouco. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos vendo um divisor de água que está vindo entre aqueles que servem e que não servem, aqueles que têm fome e sede de justiça e aqueles que, infelizmente, estão se esfriando. E a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Quando nós olhamos em nosso meio, nós vimos aí o resultado disso. Por acaso, quando vir o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós vemos hoje os nossos cultos tão vazios. É claro que a quantidade é bem menos, mas não estamos atingindo a quantidade, principalmente num culto que nós conhecemos, que é o culto de oração de quarta-feira. Né? Nós estamos desprezando automaticamente uma coisa valiosa que é a oração. Ah, se todos soubessem o quanto vale a oração, tivesse fé a tal ponto de remeter-se a sua mente a ver Cristo levantando pelas madrugadas para ser vencedor, para enfrentar as batalhas. Certamente, se nós tivéssemos também consciência disso, nós não passaríamos um minuto sem estar em oração. Porque diz o Espírito de Profecia que se uma hora que nós estamos desatentos, o inimigo sim ataca. Então, amigo, eu volto a te dizer, não é vento que derruba a árvore, é cupim. E não é perseguição que derruba cristão, dá o nome de pecado. Mais uma vez eu volto a te dizer, aquele que sabe o que é certo e não faz, isso está pecando. Que Deus me abençoe, me ergue a cada dia e te erga também. E aqueles que estão se esfriando na fé. Eu volto a dizer que a Bíblia diz que é quase impossível o amor de Deus vindo se esfriar, esse amor volta a aquecer. Então que Deus nos ergue e nos coloca de pé, para que nós possamos ter uma vida de fé e de convicção, porque as ventanias que vêm por aí, nós precisamos estar firmados nossos pés na rocha, porque senão, pequenos ventos que estão soprando, se nós estivermos saindo, quando surgir as grandes tempestades, é certo que nossa casa não foi fundamentada na rocha. E deu-se o vento, diz a palavra de Deus, e a tempestade, a casa foi ao chão. Então, que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, e que nossa fé não se deixamos jamais ser abalada. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer sobre ele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.